Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu comentei num vídeo sobre ilhas na cozinha, que eu vou deixar aqui no card para vocês. E muita gente, eu geralmente costumo falar o nome da pessoa que pediu o vídeo aqui, mas esse tema foi pedido por muita gente, então provavelmente eu vou estar respondendo as suas dúvidas hoje. E o assunto é organização de cozinha e como projetar uma cozinha. Bom, gente, a primeira coisa que nós precisamos pensar na hora de projetar uma cozinha são os setores que nós precisamos ter dentro do ambiente. Como assim? Olha, quando a gente vai projetar, por exemplo, cozinha industrial, a gente tem vários setores. O setor que só corta carne, o setor que só corta legume, o setor que só cozinha e tudo isso. Dentro da cozinha residencial, ou seja, dentro da nossa casa, nós também temos setores específicos dentro da cozinha. Por exemplo, setor de armazenamento de alimentos, setor de armazenamento de louças e panelas, setor de limpeza, setor de preparação e setor de cocção. O que é cada um? Bom, os de armazenamento, de comida e louças e panelas, não precisa explicar muito. É realmente armários projetados, um para armazenar comida e o outro para armazenar utensílios. Já o setor de limpeza é aquele espaço que fica a nossa pia. Pode ser dupla, simples, tripla, com triturador, sem triturador, enfim. Mas é aquele espaço, geralmente inclusive na bancada, a gente deixa até uma área molhada, que é para a água não escorrer para o piso. Esse setor é o de limpeza. O setor de preparação é aquele que é uma bancada lisa para a gente poder cortar, temperar, mexer, enfim. Tudo isso a gente faz no setor de preparação. E o setor de cocção é onde a gente cozinha. Então ali a gente tem o fogão, os fornos, micro-ondas. Ali é onde a gente realmente cozinha, onde os alimentos ficam prontos. Mas aí você fica pensando, Calícia, eu preciso pensar em tudo isso na hora de fazer a minha cozinha? Sim, porque isso vai tornar a sua cozinha super funcional. Você vai conseguir cozinhar e ter outras atividades acontecendo ali em volta sem que uma atrapalhe a outra. Você vai ter assim uma organização excepcional na sua cozinha e você vai ver também que tudo mais ou menos vai ficar ali perto de você. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre os armários, mas você vai ver que isso vai influenciar nos armários também. Bom, outra coisa que nós precisamos levar em consideração na hora de organizar e projetar a nossa cozinha é o famoso triângulo do trabalho. O que é esse triângulo? Nós na cozinha vamos entender o seguinte, nós temos três coisas principais. A primeira é o armazenamento e resfriamento das comidas, no caso a gente conhece como geladeira e freezer. A segunda é a limpeza, que eu já falei que é a pia, e a terceira é o fogão. Esses três setores precisam formar um triângulo de trabalho. Por quê? Qual é a lógica que nós usamos para projetar uma cozinha? Primeiro você vai pegar o alimento que está resfriado. Então, você vai na geladeira, é sempre o primeiro passo. Segundo, você vai lavar e preparar esse alimento, ou seja, você vai para a pia. E depois é que você vai para o fogão para cozinhar ou para o forno. Então, esses três passos são os que nós seguimos para poder cozinhar. E daí que surge o triângulo de trabalho. Por quê? Nós precisamos que esses três elementos formem ou uma linha reta ou um triângulo no qual você pode trabalhar e estar ali perto dos três elementos, porque não necessariamente você só vai uma vez na geladeira, por exemplo, você pode várias vezes, buscar, lavar, buscar de novo, lavar. Então você precisa ter uma dinâmica de trabalho dentro da sua cozinha. E aí a gente tem vários tipos, que a gente pode fazer. Então tem a cozinha linear, que é muito comum em apartamento, e aí ao invés de você ter um triângulo, você vai ter somente uma linha, mas essa linha necessariamente tem que seguir essa ordem para a sua cozinha ficar extremamente funcional. Geladeira, pia e fogão.
Você pode ter uma cozinha com ilha, você pode ter uma cozinha em L, uma cozinha em U, ou uma cozinha com península, ou até mesmo uma cozinha com corredor. Tudo isso sempre pensando em formar o triângulo na sua cozinha para que o seu trabalho fique mais fácil. Gente, muito importante. Dentro desse triângulo de trabalho que você criou na sua cozinha, não podem existir móveis ou objetos ou outros utensílios que atrapalhem a circulação. O triângulo ele tem que ser livre para você circular o tempo todo. E uma outra coisa também, você não pode deixar o triângulo numa área onde vai servir de passagem para pessoas, tá? Por exemplo, você está cozinhando enquanto seus amigos estão na sala e eles têm que ir na geladeira o tempo todo para buscar um refrigerante. Para não te atrapalhar, você coloca a geladeira na ponta, onde ela seja a pontinha só do triângulo, e aí eles não tenham que entrar e cruzar o seu caminho para chegar até a geladeira, entenderam? Então, gente, é muito importante pensar nessa funcionalidade, porque isso vai facilitar a sua vida, ó, muito, acredite. Agora eu vou te dar algumas dicas gerais para a sua cozinha que você também precisa pensar na hora de projetá-la ou de dar a organização. A primeira dica é: invista em móveis planejados. Por quê? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei sobre os setores da cozinha? Que tem o setor de armazenamento disso, de armazenamento daquilo, de limpeza, blá, 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 blá. Então, quando você tem as coisas daquele setor perto de você, você consegue ter um trabalho muito mais funcional. Por exemplo, no setor de preparação, que é onde você vai cortar, picar, temperar, se você tiver ali pertinho de você uma gaveta de temperos, aquela famosa gaveta vertical, né, que fica vários temperos, olha como vai facilitar a sua vida. À mão, ali você não precisa sair, andar, ir para o outro lado da cozinha para pegar os temperos para preparar a comida. Então você precisa investir em um bom projeto de marcenaria, porque não é somente, gente, vamos lá, entender uma coisa. Não é somente contratar um marceneiro e colocar armário na cozinha inteira, tá? Por favor, você tem que contratar alguém que faça um projeto, que entenda as suas necessidades, que entenda dos setores da cozinha para você ter essa funcionalidade e que entenda tudo que você tem que guardar, porque às vezes você tem muito mais panela do que prato e aí precisa de armários maiores, enfim. Isso tudo precisa ser levado em consideração na hora de você projetar os móveis da sua cozinha. Então sim, invista em um bom projeto de marcenaria, porque isso vai ajudar na hora de você ter uma cozinha funcional. Outra coisa de extrema importância na cozinha: iluminação. Você precisa ter uma iluminação boa e homogênea em todo o espaço, principalmente nas áreas de trabalho, porque você precisa enxergar as cores, como elas são. Você não pode usar luzes que distorçam a cor dos alimentos, porque ele pode estar estragado. E se a luz não está boa, você não vai conseguir ver que aquele alimento está estragado. Então é muito importante que a luz esteja homogênea e principalmente que tenha bastante luz em cima das áreas de trabalho. Por isso que a gente costuma colocar luz embaixo dos armários que ficam acima das suas bancadas, porque isso é uma área de trabalho. E aí, quando você coloca luz em cima desses armários superiores, você ilumina diretamente a sua área de trabalho sem ter sombra e nada disso. Isso é muito legal. Outra coisa sobre a iluminação, para a cozinha é sempre indicado a cor branca, a luz de cor branca, porque ela é uma luz que a gente coloca geralmente em área de trabalho para dar uma concentração para a pessoa e para ela realmente enxergar o que ela está fazendo sem distorção de cor. Acho que essa dica também todo mundo já meio que usa, mas é sempre bom falar: usar revestimento na cozinha. Existem vários materiais que a gente pode pôr que são impermeáveis, sim, mas a cozinha, gente, é um local que pega gordura, que pega sujeira, bactérias, muito mais do que outros ambientes da casa. Então é muito essencial que você tenha um revestimento que seja de fácil limpeza. Eu sempre gosto de indicar aqueles que são polidos, que tem um esmalte polido que é bem lisinho mesmo, porque só de passar o pano você já limpa. Então sempre coloquem revestimentos, principalmente perto das áreas de trabalho também. Uma outra coisa que quase ninguém pensa: a ventilação da sua cozinha.
Sua cozinha pode ser aberta, americana, né, como a gente fala, mas ela ainda assim precisa ter uma ventilação própria, ou seja, uma janela, porque isso vai ajudar a fazer com que os cheiros, os maus cheiros, né, principalmente, saiam mais fácil. Se a janela da sua cozinha for pequena, sempre invista numa boa coifa também, que ela ajuda. Porém, sempre busque ter uma boa ventilação na sua cozinha, que isso vai livrar o resto da sua casa de cheiros e gorduras. E agora, gente, uma dica mais específica sobre fogão e botijão de gás. Eu sei que em muitos prédios o gás é encanado, então ele já tem ali a saidinha do gás, você não tem que se preocupar muito com isso. Mas tem muitas casas por aí, e às vezes em apartamentos também, que o gás ele não é encanado, então você precisa comprar um botijão para alimentar o fogão e às vezes o forno. Mas, gente, vamos lembrar uma coisa, o botijão de gás, ele é um item inflamável, tá? Ele é perigoso, então ele precisa ter alguns cuidados específicos. Por exemplo, não coloque o botijão de gás embaixo do fogão, por favor, porque o gás perto do fogo não dá muito certo, então não coloque ele embaixo do seu fogão, que eu vejo muita gente fazendo isso. O ideal é sempre ter uma parede separando o eletrodoméstico que vai usar o gás para o botijão de gás. E também tente, eu sei que esse é um pouco mais difícil, principalmente em apartamento, por conta dos espaços apertados, mas tente deixar o botijão de gás em um local mais aberto, sem ser dentro de armário, de nada do tipo. E se for fechá-lo, que feche com materiais que permitam a ventilação, entende? Então, assim, sempre tente deixar ele em local aberto, nunca tente deixar ele em local fechado, que também é perigoso. Gente, e é isso, essas são as minhas dicas para vocês sobre como projetar, planejar ou organizar uma cozinha. Lembrando que eu vou deixar várias fotos, tanto dos esquemas de setor, de triângulo, lá no blog, e também imagens de referências de cozinhas para vocês. Então é só entrar no link que está aqui na descrição para você conferir todas essas imagens. Ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa também o seu like para ajudar na divulgação. E se inscreva no canal, porque toda semana nós temos vídeos novos e eu sempre procuro responder as perguntas de vocês e fazer os vídeos que vocês me pedem. Também nos sigam nas redes sociais, que nós sempre estamos divulgando quando sai vídeo novo e também mostrando o dia a dia do escritório, os projetos novos. É só entrar lá no Face e no Instagram. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!